Que a graça e a paz estejam com todos vocês aqui esta noite. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. E eu estava falando com o pastor Luedi, na hora que estávamos louvando, sentimos muita presença de Deus. E eu perguntei para ele, isso aqui é um encontro apologético ou é um encontro pentecostal? E talvez Deus queira que a gente faça futuramente encontros pentecostais. Vamos ver. Vamos ficar aí atento que Deus fala ao nosso coração. E eu quero mais uma vez também avisar vocês que no mês que vem, como o pastor Ledi já avisou, o pastor Ariovaldo Ramos estará aqui conosco. Eu nunca ouvi aquele homem que eu não fosse abençoado, grandemente. E quando eu convidei o pastor Ariovaldo Ramos para vir falar, eu queria que ele viesse esse mês agora de... E eu falei para ele, fala o que você está acostumado a pesquisar e a falar, é sua área de domínio. Porque ele fala muito bem sobre missão integral. E aí então decidimos para ele falar sobre a graça barata. E ele falou assim, eu quero falar sobre como os pastores no Brasil estão levando suas ovelhas para o inferno. E ele citou o nome de 2 pastores, eu não vou citar. Citou o nome de 2 pastores aí, muito famosos, né? Que estão levando as suas ovelhas para o inferno. Se ele quiser no mês que vem falar, aí é problema dele, mas eu não vou falar. Então, vai ser de grande valia, vai ser muito importante o encontro que nós teremos aqui com o pastor Ariovaldo Ramos no próximo mês. Hoje à noite eu quero começar a palestra lendo com vocês um versículo que está em 1 João, no capítulo 4. Primeiro João capítulo 4 diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a Bíblia está nos avisando aqui que nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que é verde é capim. Então nós precisamos exercer o discernimento. Eu tenho falado não apenas nas últimas reuniões, mas tenho procurado alertar a igreja em geral que uma das grandes necessidades da igreja nos últimos tempos, nas últimas décadas, é de discernimento de espírito. É saber distinguir entre a verdade e a mentira, entre aquilo que vem de Deus e o que não é de Deus, entre aquilo que é a palavra de Deus e que não é. Então hoje à noite nós vamos tratar da renovação carismática católica. E eu quero começar apresentando um histórico sobre a renovação carismática católica. Ela nasceu nos Estados Unidos no ano de 1967 e se espalhou pelo mundo, fincando rapidamente fortes raízes no Brasil. Em 1994, o número de seguidores atingiu a cifra de 3.800.000 adeptos. Então você vê uma cifra significativa. Como é que ela começou? Onde começou? No outono de 1967, cerca de 30 leigos católicos, todos membros do corpo docente da Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Este corpo docente, ou esses professores, reuniram-se num retiro espiritual para um período de oração profunda e discussão acerca da vitalidade da sua vida religiosa. Insatisfeitos com seu estilo de vida, com suas preocupações acadêmicas e, sobretudo, com suas experiências religiosas,
buscavam uma forma de renovação espiritual que viria a afetar drasticamente a própria igreja. Os participantes desse retiro tinham contato com diferentes grupos avivados protestantes e desejavam experimentar a transformação que o Espírito Santo poderia ou podia operar nas pessoas. Sentiam que o aprofundamento da vida espiritual não podia resultar simplesmente da ação humana, o que sempre deixaria cada um sentir-se como órfão, invadido pelo vazio e pelo desânimo. Acreditavam que era o Espírito Santo, que renovava a face da igreja e do mundo, através da sua ação nas pessoas. Enquanto rezavam na capela, teria ocorrido um verdadeiro Pentecoste, um renovador. Uns começaram a falar em línguas, outros receberam o dom de profecia ou do conhecimento. A experiência teria operado neles uma profunda transformação espiritual, dando-lhes uma nova consciência do amor de Deus, um profundo desejo de louvar a Deus e de ser testemunha do Cristo ressuscitado. 2 daqueles participantes eram ligados aos cursilhos da cristandade. Um deles se chamava Ralph Martin e o outro Steve Clark. E eles decidiram ali dedicar suas vidas a Deus, fundando a comunidade Mundo de Deus, num lugar chamado Ann Arbor, cidade universitária localizada no estado de Michigan, que então reunia católicos e protestantes. E os protestantes eram em minoria. Informal no início, a comunidade foi se expandindo e estruturando. E além do tempo dedicado à oração, havia também os serviços de visita a hospitais e prisões e assim por diante. Uma das coisas que colaborou para o surgimento da renovação carismática católica no mundo foi o livro do pastor David Wilkerson, chamado A Cruz e o Punhal. E eu creio que muitos aqui leram esse livro. Quem leu? Ok? Muito importante. O pastor David Wilkerson, ele morreu há pouco tempo num acidente de carro. Mas ele foi um homem muito usado por Deus. Eu o conheci pessoalmente. Aqui em São Paulo, quando ele esteve no ginásio da Portuguesa, na década de 70. Ele esteve pregando aqui no ginásio da Portuguesa. E foi com o pastor David Wilkerson que surgiu no mundo um ministério chamado Desafio Jovem, que era um ministério para recuperar pessoas envolvidas com drogas, né? Pessoas que eram dependentes químicos. Uma das razões porque David Wilkerson fez isso, porque quando ele foi evangelizar em Nova York, ele se deparou com as gangues de rua. E uma delas era chefiada por um moço chamado Nick Cruz. Nick Cruz era porto-riquenho. E ele estava em Nova York nessa época, vivendo lá, e ele era líder de gangues. E as gangues eram muito violentas, gangues em Los Angeles, gangues em Atlanta, gangues em Nova York, e assim por diante. E há muita briga, muita violência. E ele então, um dia, na rua, num culto ao ar livre, ele dirigiu-se a Nick Cruz, que estava ouvindo a pregação, e disse: Deus te ama. E aquilo causou um impacto muito grande no Nick, e ele se converteu. Depois o Nick Cruz, né, escreveria um livro chamado Foge, Nick, Foge. Alguém já leu esse livro? A turma que leu. É um livro evangelístico tremendo. Se você estiver evangelizando alguém, então você pode presentear esse livro, que ele é bastante evangelístico, e ver o poder transformador do Espírito Santo na vida das pessoas. Este livro foi publicado pela editora Betânia. Mas no livro A Cruz e o Punhal, onde David Wilkerson conta o seu ministério, o que se passou, ele relata o que se passou ao evangelizar as gangues de Nova York. Ele então teve um momento de dúvida. Ele parou no fim do livro e disse: devo ou não falar sobre o batismo com o Espírito Santo? Devo ou não incluir um capítulo que vinha discutir sobre os dons de língua? E ele decidiu que deveria. E este livro do David Wilkerson, que conta entre a cruz e o punhal, lá no fim do livro ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Então este livro despertou o interesse de muita gente,
de católicos, de evangélicos tradicionais, históricos. Né? E já estava circulando também em todo o mundo um livro escrito por um jornalista chamado John Sherrill. E este livro chama-se Eles Falam em Outras Línguas. É um livro também que conta de onde surgiu o pentecostalismo. Então esses livros começaram a mexer com muita gente. Tá? Então este grupo de Duquesne, lá em Pittsburgh, nessa universidade, esse grupo leu o livro e foi muito influenciado por ele. O que aconteceu com aquele grupo? Uns começaram a falar em línguas, outros receberam dons de profecia, e houve um profundo desejo também de testemunhar pelo Senhor. Em pouco tempo, o movimento que se iniciou lá em Duquesne se espalhou por várias paróquias e bispados, aproveitando a estrutura eclesiástica já existente da própria igreja. No ano seguinte, já realizaram um congresso nacional com uma centena de pessoas. Em 1974, portanto, 5 anos depois, alguns anos depois, acho que mais, 7 anos depois, no segundo Congresso Internacional, já contavam com mais de 30 mil pessoas oriundas de 35 países. Calcula-se que já era então o número, já chegava a 800 mil membros espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, algumas organizações surgiram até antes da renovação carismática chegar por aqui. Por exemplo, a ACB, chamada Ação Católica Brasileira, criada em 1920 por Dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, e reorganizada em 1946 e 1950, ela acompanhava as mudanças políticas e sociais. Mas uma outra coisa aconteceu também dentro do catolicismo romano, que foi muito significativo. Foi o aparecimento das SEBs. O que eram as SEBs? Comunidades Eclesiais de Base. E esse grupo foi formado em 1964, que eram os grupos de esquerda, e que alguns até agiam na clandestinidade. A SEB vinha surgindo com o apoio da teologia da libertação. Era a voz do que não tem voz, diziam os seus proponentes, e fizeram a opção preferencial pelos pobres. A teologia da libertação, ela surgiu na América Latina como uma forma de protesto contra as injustiças, contra governos ditatoriais. Então era assim uma teologia de esquerda que fazia e faz uma análise política da Bíblia. Ela faz uma análise política da Bíblia. Então tem vários expoentes na América Latina, e no Brasil um dos nomes mais fortes, mais conhecidos, ligado à teologia da libertação, é do Leonardo Boff. Agora, o movimento então formado aí na década de 60, hoje está em declínio. Eles enfatizavam a opção pelos pobres, acreditavam na participação militante dos católicos no mundo para promover transformações. Havia também um aspecto de um mundo muito politizado, e também as SEBs estavam muito ligadas ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, e também ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e ligado à teologia da libertação. Na década de 60, o Concílio Vaticano II aponta para uma necessidade de atualidade, de modernização do catolicismo e opção também pelos oprimidos. E isso representou um marco na história do catolicismo. Houve até uma expressão em italiano para descrever esse anseio da Igreja Católica chamado aggiornamento, que seria como que uma atualização. E as SEBs, com a teologia da libertação e a renovação carismática, reivindicavam a paternidade do Concílio Vaticano II para si. Não, o Concílio, nós estamos ligados ao Concílio, o Concílio está ligado a nós. E de fato, eu me lembro, esse foi o meu primeiro ano de seminário católico. Eu passei 5 anos no seminário católico, preparando-me para ser padre. Mas Deus teve outra ideia, Deus teve outros planos. E ao invés de roupas pretas, Ele me deu roupas brancas de salvação. Deus faz isso. Glória a Deus. Mas eu me lembro, naquela época, o Papa era João XXIII. Ele teve um papado relativamente curto, de 5 anos.
E João 23, ele era o cardeal João Roncalli, o italiano, quando chegou ao papado, ele então convocou o segundo Vaticano, o segundo concílio Vaticano, ou concílio Vaticano II. O primeiro tinha acontecido em 1870, e agora João 23 estava convocando o segundo concílio. Como é que era o catolicismo naquela época, na década de 60, 50 e 60? Era um catolicismo muito rígido, as missas em latim, não havia muita participação popular, porque o povo ficava lá, enquanto o padre ficava de costas para o povo celebrando a missa. De vez em quando ele virava Dominus vobiscum, né? E o povo respondia não, o povo não, os coroinhas, né? Et cum spiritu tu, porque o povo não sabia o que responder, porque o povo não sabia latim, até hoje não sabe. O latim é uma língua morta, como se diz, né? Uma língua, quando não está em uso, é uma língua morta. Então era desse jeito, né? De vez em quando o padre virava e falava alguma coisa. As missas eram longas, havia as missas cantadas, essas eram mais longas ainda, né? Então a missa naquela época chegava a durar 2 horas, mas o povo estava lá, às vezes ajoelhado, sentado, em pé, pacientemente ouvindo o padre falar, né? Até chegar aquela última palavra, ite missa est, né? A missa terminou, né? Aí o povo ia embora, mas tudo era em latim, tudo era em latim. E eu me lembro, na minha infância, eu já tinha que saber responder tudo em latim. Quando o padre dizia, essa era a primeira coisa que ele dizia, introitat altare Deum, irei ao altar de Deus, eu já tinha que responder em latim, adeu qui litificat, e o entute meia. Então nós tínhamos os livros que a gente decorava, memorizava, para falar tudo direitinho lá na hora, né? Então havia tudo isso. Os padres naquela época usavam tonsura. A tonsura raspava aqui a cabeça do padre, aqui em cima, e ficava como que uma coroa aqui na cabeça, né? Uma coisa assim. O padre usava batina, né? Era muito difícil a gente ver um padre sem batina, a gente não via. Naquela época não, o padre usava batina, né? Mas com o Concílio Vaticano II as coisas começaram a mudar. E uma coisa que eu me lembro também é que nós rezávamos o tempo todo, né, por um novo Pentecoste, um novo Pentecoste, um novo Pentecoste. E foi desse jeito que as coisas se desenvolveram. Outra coisa, o Concílio Vaticano II, ele também abriu o diálogo com outras igrejas, que até então estava como que muito fechado. O Papa convidou protestantes para assistir o concílio, participarem do concílio como ouvintes, né, como participantes, não como decidindo. Então tem muita coisa ali. Inclusive teve um pentecostal que se tornou muito famoso porque participou, que é o David Duplessis, né? E escreveu um livro, O Espírito me disse para ir, e por causa disso então ele foi despedido da Assembleia de Deus, mas ele participou também como observador, né? Então nós vemos isso acontecendo, tá? Com João Paulo II, o relacionamento amistoso com a igreja popular aconteceu só no início. O João 23 morreu, depois do João 23 entrou Paulo VI. Paulo VI continuou, ele terminou o Concílio Vaticano II. Depois do Paulo VI, aí entrou um Papa, o Albino Lucelli, um Papa que teve um papado curtíssimo, durou 1 mês o papado do João Paulo I, e ele adotou o título de João Paulo I, e chamado Papa Sorriso, porque quando ele apareceu na janela do Vaticano, habemus papam, temos Papa, ele já apareceu abrindo um sorriso, daí ficou conhecido como Papa Sorriso. Existe aí muitas teorias de conspiração, eu tenho dificuldade com isso, eu não gosto de aceitar essas coisas, mas dizem que ele ia mexer muito com a Igreja Católica, e por isso que ele teve um papado muito curto. Mas isso aí eu não quero tratar disso. Eu acho que é mais especulação do que mesmo verdade. E João Paulo II, quando ele assume, substitui. Então, depois de 400 anos, entra um Papa que não era italiano. Então, era uma novidade. Um Papa que vem da Polônia. A Polônia ligada ao bloco soviético, o comunismo, tudo isso. Então, os ventos começam de fato a mudar.
E aí João Paulo II, quando chega no papado, ele chega então com uma proposta bem mais radical em relação à teologia da libertação. Logo ele começa então a dizer que a igreja não deve se envolver em questões sociais em detrimento da sua missão especificamente religiosa. João Paulo II não gosta dos bispos e padres que estão envolvidos com a política. Ele vai repreender vários deles ao longo do seu papado. Os seminários passam a ser vigiados, teólogos desautorizados, livros censurados, troca de bispos, divisão de dioceses e paróquias. Surge uma despolitização da igreja. E aí vocês sabem que o Leonardo Boff ele foi silenciado pelo Vaticano. Ele que era muito amigo do José Ratzinger, que é o atual Papa, o Bento XVI, e depois o Ratzinger teve que puxar as rédeas aí do Leonardo Boff, porque ele era o encarregado da congregação, da doutrina, dos povos aí, então ele teve que tomar essa medida em relação ao Leonardo Boff. Bom, contribui também para o enfraquecimento da igreja popular, a transição democrática e a desmobilização da sociedade e a nova ordem político-partidária. Uma coisa também que enfraqueceu muito a teologia da libertação foi o próprio desmoronamento do bloco soviético, do Muro de Berlim, e ficou muito claro para todo mundo que o comunismo não deu certo. O comunismo não deu certo. O stalinismo não deu certo. Aquilo que o comunismo ele atacava, ele passou a fazer também. E foi muita perseguição, muita morte e assim por diante. Então a renovação carismática, ela vem na contramão da teologia da libertação, mas com apoio do Vaticano, ganhando prestígio e adesão da classe média. Quais foram os fatores? O que aconteceu os fatores que ajudaram a renovação carismática católica? Primeiro, o movimento bíblico. Na década de 40, leigos católicos começaram a ser incentivados a ler a Bíblia. Os carismáticos desejavam entender o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais e assim buscavam com maior fome, avidez as Escrituras em busca de respostas. Outro movimento dentro da Igreja Católica que ajudou a abrir caminho para a renovação carismática foram os cursilhos da cristandade. E aí muitos de vocês já ouviram falar essa palavra cursilhos. Quando eu era jovem na Igreja Católica, estava no seminário, isso era muito comum entre nós. Nós participávamos de cursilhos. Uma vez, nós viajamos lá de Minas com os padres, vários seminaristas, e viemos para São Roque, porque estava tendo um cursilho ali, e a igreja queria que nós participássemos do cursilho. E o cursilho era muito interessante. 3 dias de cursilhos. Então você fica e canta junto, e ouve palestra, e reza de cá, e reza de lá, e canta de novo. E quando você sai do cursilho, você sai nas nuvens. Nossa, que maravilha, eu te amo, tu me amas, Jesus te ama e tudo isso. Mas durou só, sair dali passaram-se uns 3 dias, acabou tudo, já não tinha mais nada. Então, os cursilhos, o efeito não durava muito. Efeito não durava muito. Essa foi a minha experiência. Bem diferente da experiência de conversão em Cristo. As décadas podem passar, nunca vai sair a alegria que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Não sai jamais. Não sai jamais. Olha, estou na fé evangélica há mais de 40 anos. E até hoje, Jesus continua maravilhoso, cada vez mais maravilhoso. Nunca, mas cadê aquele entusiasmo? Mas já acabou. Aquilo foi lá só no início, no momento, uma experiência, uma emoção que eu passei. Não foi emoção, é vida contínua. E a vida espiritual ela é contínua, porque ela é regada pelo Espírito Santo. E ela é sustentada pela palavra de Deus. Não pode ser uma emoção passageira. Houve também um progresso aí do movimento leigo, desde da gestão do papado, de Pio X, e ele foi papa de 1903 a 1914. Então o leigo desempenhava uma função já sacerdotal. Com a renovação carismática católica, os leigos passam a assumir papéis de liderança
depois do Concílio Vaticano II. E outros movimentos pentecostais, bastante abertos, né, começaram também a ajudar, a cooperar nisso. Entre eles a ADONEP. Aqui muitos de vocês já ouviram falar na ADONEP. A ADONEP foi fundada por um fazendeiro romeno. Ele era romeno, Demos Shakarian, radicado nos Estados Unidos, ali no condado de Los Angeles, ali de Anaheim, a Califórnia. E ali na década de 50, né, ou antes até, havia as fazendas de gado. Eu mesmo, quando morei na Califórnia, na década de 80, lá para o lado de São Francisco, São José, ainda eu participei visitei, tive contato com muitas fazendas de gado, né? Gado leiteiro principalmente, porque tinha irmãos que trabalhavam nessas fazendas de gado, vinham à igreja e eu acabava conhecendo essas fazendas. Tá? Então, o Demos Shakarian, ele tinha um desejo muito grande de evangelizar homens de negócios. Como é que nós vamos alcançar esses empresários, esses homens de negócio, sendo ele também um fazendeiro de uma situação muito tranquila, né? Financeiramente falando. Então ele fundou a ADONEP, a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, e começou então a fazer o café da manhã, né? E convidar colegas, empresários, profissionais liberais para virem tomar o café e ali então para ouvir a palavra de Deus. E ele era pentecostal. O Demos Shakarian eu o conheci pessoalmente. Digo para vocês que ele foi um homem apaixonado pelas almas. Ele falava nas almas e chorava, né? E chorava. Ele esteve envolvido com pessoas muito importantes do movimento pentecostal carismático na América do Norte. Ele era muito amigo de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman foi uma mulher muito usada por Deus na área da cura divina, né? E ele esteve envolvido com outros ministérios, tá? Então a ADONEP, porém a ADONEP, ela ficou aberta demais, aí todo mundo, né? Eu me lembro um dia, eu estava no café da manhã em Anaheim, perto da Disneyland, num hotel, e havia lá umas 120 pessoas, e de repente a pessoa que estava liderando disse assim: bom, vamos começar a reunião, irmãos, vamos ficar em pé e vamos então agora orar, ou rezar, orar, let us pray. E ele então começou a oração assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E era um católico que estava dirigindo a reunião da ADONEP naquela manhã. Então isso contribuiu também, ajudou muito a renovação carismática católica, né? Uma outra coisa que ajudou a renovação carismática católica foi o próprio apoio do Vaticano. O Vaticano nunca olhou a renovação carismática católica com bons olhos, desde o seu início. Não olhou. Mas porque a Igreja Católica estava perdendo muita gente para as igrejas evangélicas, na década de 80, a informação, eu tenho até hoje essas informações, os jornais constantemente publicavam notícias assim, informações assim. 600 mil católicos deixando a Igreja Católica por ano para irem para as igrejas evangélicas e principalmente as pentecostais. E eu me lembro dessa época, década de 60, quando eu estava na Igreja Católica. Até por causa da teologia da libertação e por causa da ditadura no Brasil. Então era comum a gente ir à Igreja Católica e a gente quase não ouvia a palavra de Deus. A gente ouvia muita política. Vocês estão vendo? Olha o preço da cebola, como é que está, né? Olha aí que horror, esse governo e tal. Vocês estão vendo agora o preço do açúcar e o preço da gasolina e aquele negócio todo. Então era um discurso, era uma pregação muito politizada, né? Muito voltada para o socioeconômico, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês: a alma humana, ela não se alimenta disso. Quando você vem a um culto, você não vem para ouvir política. Quando a gente se reúne aqui, num culto de domingo à noite, na quinta-feira, ou um culto de louvor e adoração a Deus, sinceramente, eu não venho aqui para ouvir Freud, para ouvir Nietzsche, para ouvir Jung, para ouvir Caetano Veloso, para ouvir Chico Buarque de Holanda. Eu não preciso. Eu quero ouvir Jesus. Eu quero ouvir o Espírito Santo. Não adianta você vir com esse papo. Esse papo, ele é muito importante, sim. Ele tem o seu lugar, ele tem o seu espaço, ele tem o seu momento. Lá na academia, Nietzsche é importante, Freud é importante,
Agora, e também você pode citar, de vez em quando, não tem problema no púlpito, na sua pregação, no seu estudo bíblico, você citar esses nomes importantes da filosofia, da psicologia, da sociologia, antropologia, dos dias, não tem problema. Mas você não pode fazer um culto só em cima disso. Aí vem uma mãe no culto, descobriu que o filho está nas drogas. O que você vai falar para aquela mãe? Vamos ver o que Freud fala aí, eu vou ver o que ele tem para te dizer. Vamos ver o que Jung tem para te dizer. Não adianta. Não, a mãe que está aflita, o homem que descobriu que está doente, aquele que está com crise existencial, vazio na alma, ele quer outra coisa. Aonde está a palavra da vida? Aonde está algo que me transforma, que me preenche, que me liberte? Eu creio que é por aí. Então, o discurso na Igreja Católica era muito politizado. E com isso, nós começamos a sair. Eu me lembro, eu tinha fome na Igreja Católica. Eu tinha fome espiritual. Eu fui devoto de Nossa Senhora. E eu rezava muito para ela. Quantas noites eu não passei acordado, boa parte da noite, diante da estátua, rezando com fome espiritual. Rezava muito, fazendo sacrifício, botando pedrinha dentro do meu sapato, para machucar os meus pés. Rezando, ajoelhado em cima de grão de feijão, grão de arroz, grão de milho. Muitas noites eu dormi debaixo da cama, fazendo sacrifício, como santos na Idade Média, porque eu queria conhecer a Deus, eu queria chegar perto de Jesus. E eu ia lá diante do crucifixo rezar. Quem sabe eu também vou ter uma experiência como santos na Idade Média. A estigmata, que é um espinho da coroa de Jesus, vai sair de lá e vai vir para cá e deixar uma marca na minha testa, uma coisa assim. Eu procurava isso, que eu tinha fome. Eu tinha fome de Deus. E eu não houve o que me saciasse. Até que depois que eu saí, perdido no mundo, aí um rapaz da Assembleia de Deus começou a falar do Evangelho para mim, e eu já meti os 2 pés no peito dele e falei: você é ignorante, você não tem condições de falar de Evangelho para mim. Você é formado em quê? E ele começava a falar, e eu começava a brigar com ele, e refutar, e isso está errado. Ele falou: você tem Bíblia? Eu tenho uma Bíblia católica, olha nela. E eu fui ver, e ali a coisa começou a mudar. Eu me lembro que eu chegava em casa, às vezes, de fogo, né? Eu bebia, né? É verdade. Às vezes eu amarrava o fogo. Isso não tem. Lá no mundo é normal. Não é normal hoje, mas naquela época para mim era. E eu meio bêbado, né? E a Bíblia numa mão, cigarro na outra. E eu li Evangelho de João. Que coisa tremenda. E eu começava a ler e chorava. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Parece que era uma coisa nova. E eu só via Jesus. E Ele foi mudando e transformando o meu coração. Saciou a minha alma. Jesus faz isso. Jesus faz isso. Então, houve essa fome. Então, quantas pessoas que nos saíram do catolicismo, como eu. Porque nós tínhamos fome de Deus. Eu preciso viver, eu preciso preencher esse vazio. Nós somos feitos assim. E quem preenche esse vazio é só Deus. E o vazio é tão grande. O vazio dentro do ser humano é tão grande que só alguém do tamanho de Jesus consegue preencher. E é muito importante. Glória a Deus. E eu gosto muito do que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Que Deus colocou no coração de todo ser humano o anseio pela eternidade. Todo mundo busca a vida eterna. Existem várias formas de buscar. A maioria busca no pecado, no dinheiro, na fama, no sexo, né, no poder e assim por diante. Mas a vida eterna está em Cristo e foi fantástico. Interessante que a teologia da libertação, ela fez a opção pelos pobres, mas os pobres fizeram a opção pelo pentecostalismo. Vamos para o culto, vamos louvar. E ali a alma se derramava, lágrimas, quebrantamento, alegria, né? O vício se vai, uma nova família se forma, irmão daqui, irmão dali. Agora a gente tem voz, glória a Deus, glória a Jesus. Você sabia que quem nunca teve voz, quando chega num culto, já tem voz, já chega lá, glória a Jesus, já está falando. É verdade. Então tudo isso aconteceu. Bom, mas vamos continuar aqui, que eu tenho muita informação para passar para vocês. Aí no final da década de 50 também inicia-se a implantação de novas denominações pentecostais.
antecipando aí um momento mais acentuado na década de 80, com a teologia da prosperidade, no final da década de 70. Em 1952, sob a influência de Dom Helder Câmara, este foi um cardeal muito importante no Brasil, muito conhecido, surge a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e apoiada pela ala reformista dentro da Igreja Católica Romana, que defendia o despertar da liderança laica e da juventude e a reforma litúrgica e institucional. Gente, não pode continuar com a missa em latim, não pode continuar com essa rigidez. Vamos falar português, vamos falar. Não vão mais dar as costas para o povo, agora é para cá. Caríssimos irmãos, o Senhor é convosco e contigo também. Agora o povo já respondia também em português. Mas a mim me incomodou algumas coisas. Porque toda essa mudança do Concílio Vaticano II, nem tudo me alegrou. Por exemplo, o dia que eu vi o padre vestido de calça e camisa e tudo, tirou a batina, para mim foi, mas vulgarizou demais. Aí aquele sagrado, aquela coisa bonita, a batina, transmite o sagrado, aquilo acabou. Então algumas coisas nos decepcionou, tá? Mas continuamos lá mais um pouco até Jesus fazer a obra. A renovação carismática católica, ela foi introduzida no Brasil em 1969, através da própria hierarquia católica. O núcleo central do movimento foi o estado de São Paulo, mais precisamente Campinas, onde dois padres jesuítas, que vieram dos Estados Unidos, Harold Ram e o padre Eduardo Dalguert, eles estimularam a leitura do livro de Atos dos Apóstolos e a busca do batismo de fogo. O primeiro Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica no Brasil aconteceu em 1973. Foi criada então a produtora Querigma de vídeo e som, responsável pelo programa Anunciamos Jesus. Lembra na Gazeta? Aqui muitos de vocês assistiram, não assistiram? O padre lá, querido Jesus, porque ele fala com sotaque, né? Mais um padre simpático. E era apresentado pelo padre Eduardo Dalguert. E transmitido semanalmente para todo o Brasil, a partir de 1980, começaram a transmissão. Olha, um levantamento feito em 1994 apontava o número de carismáticos, já falei aqui, 3.800.000, no Brasil. No Brasil, a renovação carismática católica caracteriza-se por ser basicamente laica e independente em relação à estrutura da igreja, inclusive financeira. Quero dizer para vocês que os carismáticos têm muito dinheiro. Tem muito dinheiro. O padre Marcelo Rossi está construindo uma igreja para 100.000 pessoas. Vai caber 100.000 pessoas. Daqui a pouco eu tenho mais notícias sobre ele. Sobre números aí, vocês vão ver que incrível. Hoje eles têm rede de TVs, emissoras de rádio, uma mídia poderosa. E uma das mais importantes é a Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. A sede é lá, o santuário tremendo. Então tem muita coisa aí. Eles estão muito bem financeiramente. A renovação carismática católica não depende da igreja financeiramente. No Brasil, a liderança é composta de 15 membros que se reúnem semestralmente. Existem também equipes regionais e diocesanas. Os grupos de oração são a base da vida carismática e se reúnem semanalmente buscando renovação espiritual. Reúne-se também em grandes encontros anuais chamados cenáculos. Vocês sabem muitas vezes aí, padres carismáticos reuniram pessoas em estádios, lotando, enchendo os estádios. Aqui tem um testemunho de um líder da renovação carismática. Ele diz o seguinte, um tal de Ricardo: o que eu sinto, na verdade, é que o grande papel da renovação carismática é a divulgação dessa graça, desse dom. Ele está falando do dom de línguas. O dom de línguas estava meio esquecido. Não era mais procurado pelas pessoas. Isso na Igreja Católica. Porque enquanto a renovação estava aí surgindo, os pentecostais já estavam aí a todo vapor. Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, aí já veio o Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, depois o Davi Miranda, depois o pastor Ducler, a Igreja Pentecostal Betânia, Casa da Bênção, Dorial de Oliveira, que é irmão do pastor Ducler,
E eu acho muito interessante que o Ducler está aqui hoje, porque o Ducler é um testemunho vivo de muita coisa que aconteceu no movimento pentecostal, e ele conheceu essa fase e viveu essa fase. Um dia nós vamos querer que o pastor Ducler, nós vamos convidar o pastor Ducler para vir aqui e contar para nós o que é que ele viu, né? Como é que surgiu o Brasil para Cristo e como é que surgiu o Evangelho Quadrangular no Brasil, porque ele esteve envolvido com esses dois movimentos. É isso mesmo, pastor? Ele esteve envolvido na fundação tanto do Brasil do Evangelho Quadrangular quanto do Brasil para Cristo. Então nós vamos um dia ouvir o nosso irmão, porque eu me lembro que há pouco tempo nós tivemos uma banca de defesa de dissertação no Mackenzie, e eu convidei o Ducler para estar lá, e eu sei que quando terminou a banca, um professor pegou ele, um dos examinadores, pegou o Ducler e ficou um tempão tirando informações do Ducler. Então, se um professor universitário teve muito interesse em arrancar informações do pastor Ducler, nós não podemos agir diferente, nós precisamos ouvir antes dele morrer. Não estou dizendo que você vai morrer já, daqui uns dias. Então, mas, aliás, eu quero fazer mais. Eu quero fazer uma entrevista filmando o Ducler, porque é um documento. E isso é muito raro hoje a gente ter. É um documento, vai ser um documento. Quais são as características básicas da renovação carismática católica? Buscam os carismas, quer dizer, os dons do Espírito. E eles buscam dom de língua, interpretação, profecia, dom da fé, cura, milagres, sabedoria, discernimento e assim por diante. Buscam o batismo com o Espírito Santo por meio da oração com imposição de mãos. Eu diria por meio de reza com imposição de mãos. Seguem à risca a doutrina oficial da Igreja Católica Romana. E aí é um problema. Aqui para mim um fator complicador, porque a renovação carismática católica, ela tem que obedecer às doutrinas do Vaticano. Aliás, a renovação até quis, como que, como é que eu digo, não enfatizar muito Maria, Nossa Senhora, mas o Vaticano não concordou, não. Vocês vão ter a nossa bênção, nosso aval, mas Maria não pode ser esquecida. Por quê? Porque João Paulo II foi um papa devoto de Nossa Senhora, e ele era devoto de Nossa Senhora de Fátima. Tanto que o papa, quando ele se tornou papa, o João Paulo II, ele introduziu uma expressão, totus suus, eu sou totalmente seu. Tá? E o João Paulo II atribui a Nossa Senhora de Fátima ela ter protegido a sua vida quando ele sofreu aquele atentado ali na Praça do Vaticano. Alguém atirou nele e um tiro foi no abdômen, e ele pegou então o projétil, a bala. Depois, quando ela foi extraída, ele foi levar até Fátima e colocar na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Foi ela quem salvou a minha vida. Então, o Papa desenvolveu muito esse culto a Maria. Bom, eles evitam atacar os pentecostais protestantes. Vocês sabem outra coisa? Sabe por quê? Porque cantam muito nossas músicas. Como eles cantam nossas músicas. Teve até um processo aí contra o padre Marcelo Rossi, porque estava cantando músicas, até de cantores evangélicos, sem autorização. Uma coisa assim, teve aí um problema de direitos autorais. Esses dias eu estava assistindo o padre Marcelo Rossi celebrar a missa. O pastor, o senhor faz isso? Eu tenho que fazer, irmão. Eu sou pesquisador, de vez em quando tenho que ver o que estava se passando. Eu assisto até coisa muito pior. Irmãos, tem uns pregadores aí, numas rádios aí, eu não vou dizer qual rádio, nem quem são, você já sabe. E eu, de vez em quando, eu paro para ouvir, falei, misericórdia, é coisa terrível. Então é pior do que o padre Marcelo ainda, é pior ainda, é muito pior. Aí ele estava lá, Espírito, que desce como fogo. Falei, isso é corinho da nossa igreja. Na minha época, a igreja católica não cantava música de crente, não, de jeito nenhum, jamais. O que nós cantávamos? Salve do mar estrela, excelsa mãe de Deus, e outras coisas, Ave Maria, e assim por diante. Mas hoje eles cantam os nossos corinhos.
Tem o Marcelo Rossi, o Padre Alberto Gambarini, lá da Pecerica da Serra e outros lugares, né? Pega os nossos hinos, né? E aí a turma sai da igreja evangélica, quem não está muito firme, vai para lá, nossa, é a mesma coisa, gente, é tudo igual. Tem muita gente fraca. Eu tenho falado sobre isso nos programas de rádio. Tem gente de mente fraca, né? Então eles não querem briga com os pentecostais, né? Porque eles estão querendo que aqueles que saíram da igreja e se tornaram pentecostais voltem para lá. O senhor sai de lá, irmão? Não, eu saí de lá, mas não vou voltar não. Pode tirar o cavalo da chuva. Valoriza o estabelecimento de vínculos e comunidades de partilha de fé individual. Enfatiza a intimidade com Deus na vida religiosa. A renovação carismática católica exerce um controle moral no âmbito da família, costumes e sexualidade. A renovação carismática, ela não apoia movimento gay. Ela não apoia aborto, de jeito nenhum. Algumas coisas que o catolicismo tradicional defende, a renovação carismática defende também. Ela não apoia divórcio, essas coisas, de jeito nenhum. E também a renovação carismática, ela quer se manter longe da política partidária. Embora tenha um ou outro caso, mas não é a ênfase dela de jeito nenhum. E ela dá muita importância aos dons do Espírito, em especial o dom de línguas e o dom de cura. Agora, acentua sua devoção a Maria, o apego à Eucaristia, quer dizer, à hóstia, né? Celebração da Eucaristia, e a fidelidade ao Papa. Opõe-se aos católicos da teologia da libertação, né? E competem com os evangélicos pentecostais. Lá tem copo d'água em cima do rádio, aqui tem água benta. Aí o padre Marcelo pega um balde, vamos jogar, né? Assim por diante, né? Então, tem muita coisa que ela compete sim com os pentecostais, né? É um movimento mais fortemente feminino. 70% dos adeptos da renovação carismática católica são mulheres. É interessante isso. Isso na igreja evangélica pentecostal também é muito parecido. Você vai numa igreja, 2/3 mulher e 1/3 homem. A maior parte é formada de mulheres, né? Aí os homens reclamam, não tem com quem casar. Para de mentir. Vai orar. Desperta, irmão. Bom, o assunto aqui não é família. Vamos voltar aqui para. E os seus seguidores vêm da classe média, enquanto que aqueles das comunidades eclesiais de base das classes mais inferiores. Bom, a renovação carismática trouxe também o fenômeno dos padres pop. Na década de 60 eram poucos os padres cantores que ganhavam destaque na mídia. O primeiro a ter a maior expressão foi o padre Zezinho. Aí alguns de vocês conhecem. E eu também conheço. E ele tem uma música muito bonita que fala sobre Jesus, né? Naquele lar, naquela praia, aí vem assim: e o seu nome era Jesus de Nazaré, todo o povo concorria. Muito bonita essa música, a letra é muito bonita, né? Tá bom, vamos continuar. Aí a partir da década de 80 vem o padre Marcelo Rossi. E aí começou uma multiplicação de padres que gravavam CDs e DVDs, faziam shows e celebravam missas, com forte apelo popular. Todos eles ligados à renovação carismática católica, né? O padre Zezinho e o padre Marcelo Rossi. Olha só o sucesso desse padre, né? Formado em educação física, teve uma crise, depois entrou para o sacerdócio. Hoje ele está com 44 anos e com muito sucesso. Ele já fez filmes. O primeiro filme, Maria, a mãe do Filho de Deus, que foi produzido em 2003. 2.300.000 pessoas viram, né, este filme, assistiram o filme. E ele arrecadou 12.800.000 reais com este filme. É muito dinheiro, tá? Depois ele fez outro filme chamado Irmãos de Fé, em 2004. Aí já caiu um pouco. 966.000 espectadores e arrecadou 5.600.000 reais. Depois vieram os CDs, né? Aliás, vieram antes dos CDs, Músicas para Louvar o Senhor, né? Em 1998 ele vendeu 2.400.000 cópias
né, de CDs vendidos. Depois veio a Ágape Musical, em 2011, 1.400.000.000 de cópias vendidas. Depois veio o livro, em 2010, o livro Ágape. Ele vendeu 7 milhões de cópias. O rádio, Momento da Fé, na Rádio Globo, que é que é ouvido, não visto. Isso seria televisão, né? 1.100.000.000 de ouvintes por minuto. E aí entra a internet, o site oficial do Marcelo Rossi, com 2 milhões de usuários ativos. O Facebook, ele tem 2,5 milhões de seguidores. É muita coisa. Né? Mas também ele é solteiro, não tem esposa, não tem filhos, e tem tempo. Sobra tempo para fazer um punhado de coisa. Aí tem o Padre Zeca, mas o Padre Zeca já acho que nem é padre mais. Já casou, né? Parece que sim. Bom, o Padre Zeca espalhou o lema Deus é 10, lá no Rio, Deus é 10. E ele fez muito sucesso na praia de Ipanema nos anos 90. Tem também o Padre Antônio Maria, eu conheço pessoalmente, que eu participei de um debate com ele na TV Gazeta, lá no programa da Cátia Fonseca, né? E ele gosta muito de andar com a imagem de Nossa Senhora, né, onde ela aparece. Ele canta também com o Roberto Carlos, tá? E grava com diversos artistas. Então, e por último aí, tem muitos, mas eu vou falar o Padre Fábio de Mello, que está ligado ao movimento da Canção Nova. Tá? E apesar de todas as inovações que a Renovação Carismática Católica introduziu no território católico e de sua convivência com movimentos evangélicos, ela não abandonou a presença da reza do terço, do culto a Maria, da unção aos enfermos e da bênção do Santíssimo Sacramento. A renovação carismática, ela é católica. Todo o movimento carismático, nas reuniões dos grupos de oração, nos cenáculos ou em outras programações, insiste na presença da reza do terço. No cenáculo, a reza do terço acontece nos 30 minutos que antecedem a programação. E o terço é assim. São 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, e depois de cada mistério, né, tem o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aqui muita gente rezou, e eu lembro até hoje que eu rezava muito. Tá? Rezava. E aí nós vamos ver, confirmando as informações do padre, nós somos levados a concluir que a reza do terço constitui uma maneira de a igreja assegurar a presença católica na vida carismática. Aí tem também o culto aí a Maria, os marianos, e eu vou terminar dizendo o seguinte: a renovação carismática tem apoio do empresariado, há um apoio fundamental para o trabalho deles. Por exemplo, tem o dono das lojas, a CIA, criou a Fundação Benevolentia, que investe em evangelização utilizando parte dos lucros das lojas. E não apenas as lojas CIA, mas muitas empresas do Brasil que apoiam financeiramente o trabalho da renovação carismática católica. Quero terminar, abrir para perguntas, dizendo o seguinte: muitas pessoas no movimento carismático católico, quando elas são entrevistadas ou perguntadas, o batismo com o Espírito Santo mudou a sua vida? Ele vai dizer, mudou, claro que mudou, mudou muito. Hoje eu rezo o texto com muito mais fervor. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, depois que eu recebi o dom espiritual, o dom de línguas, eu passei a rezar o terço com muito mais fervor. Não deixe de rezar o terço. Aí você pergunta para um outro: o que o batismo com o Espírito Santo mudou a sua vida? Agora eu não perco mais a missa. Eu passei a dar um novo valor à missa. Um outro, você pergunta: o batismo com o Espírito Santo, o outro uma outra, mudou a sua vida? E ele vai responder: mudou radicalmente. Como aumentou minha devoção por Nossa Senhora. Hoje eu amo muito mais a Nossa Senhora e rezo muito mais para ela do que eu rezava antes. E aí é a nossa dificuldade. Porque para você se converter a Cristo numa igreja evangélica, você vai ter que abandonar a idolatria. E a renovação carismática católica, ela não se aparta dos ídolos. E eles até usam a arca da aliança para defender a prática da idolatria no meio do catolicismo. Então eles vão dizer, mas espera aí, Deus não mandou Moisés fazer a figura de 2 querubins em cima da arca? Aquilo é uma figura. E Moisés fez. Então eles defendem assim como tem a figura dos querubins, pode ter a figura do São Judas, da Santa Teresinha, da Filomena, pode ter a figura do Benedito e assim por diante. Tá?
Mas uma coisa que nós devemos levar em questão é que aqueles querubins que estavam sob a tampa da Arca da Aliança estavam dentro do Santo do Santo, do lugar santíssimo, onde ninguém tinha acesso, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. O povo não era nunca levado, nunca foi levado a adorar aqueles querubins. E nem o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo do Santo, ele sabia que ele estava diante da presença de Yahvé, Deus dos hebreus, e que ele não tinha nada a ver com aqueles serafins que estavam em cima da arca. Apenas uma indicação de que eles eram guardiães da presença de Deus, como acontece em Isaías capítulo 6. Os serafins estavam em volta do trono, estava acima dele, do lado, embaixo. Isso significa que o trono de Deus é um trono muito guardado. E é interessante que essa visão de Isaías 6, ela se repete no livro de Apocalipse. E não apenas os serafins estão em volta do trono, mas os animais que estão em volta do trono de Deus, a Bíblia diz que eles são cheios de olhos. Por que os animais são cheios de olhos? Isso indica conhecimento, sabedoria. Isso indica também que nada escapa do trono de Deus. Tudo está sendo visto. Que coisa tremenda, né? Coisa tremenda. Isso significa que ninguém pega Deus de surpresa. Não tem como você pegar Deus de surpresa, porque Ele sabe de tudo e pode tudo.